Aí, pessoal, nas nossas últimas aulas, a gente vem falando sobre o conceito de arte. Nós vimos que são 7 os tipos de artes que existem e as várias manifestações artísticas que tem. Hoje nós vamos dar início ao estudo de gramática, tá? Vamos falar sobre presente do indicativo. O que esse tipo de verbo ele vai expressar, tá? Então, presente é uma ação que está acontecendo, é no agora, tá? Indicativo ele indica uma certeza, ou seja, eu estou falando de algo que é certo que aconteça, tá? Porém, hoje a gente vai focar basicamente nos verbos irregulares. Que verbos irregulares são esses? É quando a gente escreve e vai lá conjugar nos pronomes pessoais e eles mudam totalmente a forma de escrita dele. Então, temos aqui o exemplo. Temos o verbo comer, tá? Então, tenho aqui o exemplo. Eu como chocolate. Eu como chocolate. Então temos aqui, vemos que o verbo comer ele mantém a sua raiz, que seria o C, o O e o M. Outro exemplo, sentir. Exemplo, me siento feliz hoy. Então você percebe aqui no verbo sentir, essa letra vermelha, letra E, que já vai haver uma mudança no seu radical, ou seja, não vai permanecer aquela partezinha do verbo em todas as conjugações. Então vai ser trocado aqui o E por IE. Me siento feliz. Outra irregularidade aqui é o verbo ser, que inclusive já foi conteúdo estudado pela gente, onde a gente viu que o verbo ser ele vai falar de uma coisa que ela é duradeira, tá? Então aqui o exemplo. Eu sou alumna de espanhol. Eu sou alumna de espanhol. Então você percebe aqui que a única letra que fica do verbo é a letra S. Nós temos aí no infinitivo S, E, R, e quando a gente conjuga fica S, O, Y. Então, uma irregularidade. Outro exemplo aqui com o verbo é conocer. Exemplo, eu conozco muitos animais. Eu conozco muitos animais. Então você percebe aqui que tem uma mudança entre o CE, tá? Vai aparecer aqui um Z e um C. Então, eu conosco, tu conoces, ele conoce. Nós outros conhecemos, vosotros conheceis, eles conhecem. Então vocês percebam também que a irregularidade nesse caso aqui, ela vai acontecer somente na primeira pessoa do singular, que é eu, ok? Vamos seguir aqui. Bom, e eu queria trazer aqui para vocês, só para a gente se situar sobre essa questão dos verbos, eu trouxe aqui exemplos de verbos regulares para a gente relembrar um pouquinho o que é radical. Então, eu tenho aqui as 3 terminações, as 3 conjugações. Verbo de primeira conjugação, terminado em AR, verbo de segunda conjugação, terminado em ER, e verbo de terceira conjugação, terminado em IR. Então, eu tenho aqui o verbo cantar, beber, partir. Então, fica: eu canto, tu cantas, ele, usted canta. Nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos y ustedes cantan. El verbo beber, yo bebo, tú bebes, él y usted bebe. Nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos y ustedes bebem. E por último temos o verbo partir. Yo parto, tú partes, él parte. Nosotros partimos, vosotros partís, ellos partem. Então você percebe aqui que, como tratam-se de verbos regulares, ele vai pegar aqui, no caso do verbo cantar, C-A-N-T como radical e vai repetir esse mesmo radical em todas as conjugações. A mesma coisa acontece com o verbo beber e partir. Então esses são tidos verbos regulares, ou seja, porque eles mantêm aí o seu radical quando a gente conjuga com os pronomes pessoais. Aí eu trouxe aqui uma tabela com alguns exemplos de irregularidades de verbos, tá? São irregularidades bem específicas. Nós temos aqui o exemplo do verbo beber, tá? Você percebe aí que ele vai mudar totalmente a sua raiz, vai aparecer letra nova na primeira conjugação de o, e quando eu vou lá para a segunda, terceira, primeira e segunda e terceira de novo do plural, você percebe que essa letra que apareceu, que era novidade, no caso a letra Z,
ela já não existe mais. Então tem aí, yo venzo, tú vences, él vence, nosotros vencemos, vosotros vencéis, ellos e ustedes vencem, tá? Então, é um exercício que a gente pode fazer, é a mesma regularidade, acontece com o verbo nascer, parecer, conhecer, produzir, tá? Então, vamos conjugar aqui o verbo conhecer. Yo conozco, tú conoces, él, usted conoce, nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellos e ustedes conocem, tá? Outra irregularidade aqui é que onde tem o 12, tá? Onde tem aí proteger, então ele vai trocar a letra G pela letra J na primeira conjugação. Então, yo protejo, tú proteges, él, usted protege, nosotros protegemos, vosotros protegeis, ellos e ustedes protegem. Um exemplo aqui, yo protejo a mi hermano. Yo protejo a mi hermano. Proteges los tuyos. Outro tipo de irregularidade aqui, já no número 13, é com a letra G também, né? Então o verbo valer, yo valgo, tú vales, él, usted vale, nosotros valemos, vosotros valéis, ellos e ustedes valem. Exemplo de uma frase, yo valgo mucho para mi familia. Yo valgo mucho para mi escuela, tá? O verbo traer, yo traigo, tú traes, él, usted trae, nosotros traemos, vosotros traéis, ellos e ustedes traem. Outro exemplo aqui é com o verbo hacer, tá? Vai aparecer um G aí também de novidade. Então, yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos e ustedes hacen. Exemplo, yo hago mi tarea. Nosotros hacemos clases en línea. A gente faz aulas online. E outro, a gente tem aqui uma irregularidade bem forte mesmo, que a gente já pode perceber aí, que é com o verbo caber, tá? Então fica, yo quepo, tú cabes, él, usted cabe, nosotros cabemos, vosotros cabéis, ellos e ustedes cabem. O verbo saber, yo sé, tú sabes, él, usted sabe, nosotros sabemos, vosotros sabéis, ellos e ustedes sabem. E por último o verbo ver, yo veo, tú ves, él, usted ve, nosotros vemos, vosotros veis, ellos e ustedes veem. Então a gente pode pegar, como é que a gente vai fixar isso melhor? A gente pode pegar de cada um desses grupos de verbos, a gente pode pegar um deles e formular uma frase, logicamente que em língua espanhola, ok? E aqui são exemplos de verbos que tem aí no livro de vocês, que é o verbo caber, o verbo hacer, o verbo saber, e você pode estar utilizando para também colocar em prática o que a gente aprendeu, tá bom? Lá no Classroom tem a nossa agenda, faça aí a sua atividade, treine elaborando frases, tá? Qualquer dúvida você escreve lá no Classroom que eu lhe respondo. Um grande abraço e hasta la vista.